Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá live sobre o lançamento de livro em parceria da ABC2 com a Thomas Nelson. A gente curte essa live, você marca na sua agenda sobre evolução e queda. Além disso, live também com Alistair McGrath. Mais detalhes a gente vê daqui a pouco, acontece também aqui no canal Cristãos da Ciência no YouTube. Disciplinas isoladas em Deus, Cosmos e Humanidade. Quer fazer uma disciplina só da nossa pós-graduação? A gente dá os detalhes para você e fique ligado nas redes sociais da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência para muito mais novidades. No nosso noticiário nós vemos nova variante brasileira, P1, P2, tudo que a gente consegue saber até o momento a respeito delas. Diminuição no número de espermatozoides e óvulos em seres humanos, aquilo que vem preocupando quem está na medicina reprodutiva. E o vício em smartphones, nas telas de dispositivos móveis. Pesquisas vêm mostrando como isso afeta o sono. Na nossa entrevista em profundidade, recebemos Ana Azevedo Bezerra Felício para falar sobre Sêneca, estoicismo, filosofia e cultura pop. Tudo isso você curte no Destaque ABC2 a partir de agora. Literatura, você que acompanha a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o trabalho da ABC2, sabe que nós temos alguns livros que publicamos em parceria com editoras e entre eles encontra-se A Evolução e a Queda, lançamento em breve com a editora Thomas Nelson, uma parceria. E para falar sobre este livro, você não pode perder a nossa live agendada para o dia 8 de março, às 18 horas. Então, anota na sua agenda aí, 8/3, 18 horas, Marcelo Cabral e o meu amigo Jean Francesco, sim, que faz seu doutorado lá no Calvin Seminary, nos Estados Unidos. Eles dois conversam sobre A Evolução e a Queda, lançamento, livro aí da Thomas Nelson em parceria com a ABC2, você não pode perder. Onde essa live acontece, Vitor? Aqui mesmo, no nosso canal no YouTube, Cristãos na Ciência, que se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar todas as edições do Destaque ABC2, para acompanhar também essas lives. Além disso, nós vamos ter uma outra live, uma outra conversa, na verdade, que você não pode perder. Alistair McGrath, isso mesmo, Alistair McGrath dará suas caras aqui na ABC2 em entrevista com Guilherme de Carvalho, presidente nosso, e Mark Carpenter, que é da editora Mundo Cristão, que publica um livro recente do Alistair McGrath que eu estou lendo atualmente, livro que conta a respeito da espiritualidade de Albert Einstein, uma teoria de tudo o que importa, da Mundo Cristão, dia 9 de março, terça-feira, às 17 horas. Você pode participar ao vivo e, inclusive, enviar sua pergunta para o Alistair McGrath. Olha só que privilégio. E para você que tem visto os nossos alunos do curso de pós-graduação Deus, Cosmos e Humanidade, aquela pós-graduação reconhecida pelo MEC, que trata de fé e ciência, como nenhuma outra pós ainda fez no Brasil, primeiro curso nesse sentido que nós temos em língua portuguesa aqui no Brasil. Se você está curioso com as postagens dos alunos, está com vontade de fazer, as inscrições, as matrículas para o curso inteiro aconteceram até o mês de fevereiro, mas você pode se matricular em disciplinas isoladas. Sim, você não vai fazer o curso inteiro, você quer fazer só uma das disciplinas e depois, quem sabe, fazer o restante do curso e obter o seu certificado, seu diploma, que eu insisto, reconhecido pelo MEC. Você pode se matricular em uma disciplina só. Para isso, você entra em dch.cristãosdaciencia.org.br. O link para isso, como sempre, está aqui na descrição. Enquanto você vai lá na descrição, dá uma olhadinha no link, você pode também deixar um comentário, quem sabe um like no nosso vídeo aqui, que nos ajuda. E
sigam ligados nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter. Lá você sabe de todas essas novidades e também do que acontece na ABC2, como, por exemplo, o nosso seminário online de cara nova chegando. A ABC2 não para, a ABC2 segue, continua. É isso e vamos para as nossas notícias. Novas variantes brasileiras do SARS-CoV-2, do novo coronavírus. O que nós sabemos até o momento? Então, hoje, quinta-feira, dia 4 de março, dia no qual o Destaque ABC2 vai no ar, nós fazemos um resumo sobre o que a gente sabe até o momento a respeito dessas novas variantes. P1 e P2, as duas muito parecidas, pelo menos até agora é a conclusão que a gente tem, o que parece, e por isso as duas variantes elas recebem a mesma classificação, debaixo do nome P, P1 e P2, as variantes brasileiras diferentes, por exemplo, daquela nova variante do Reino Unido, que era B117. Nós temos agora a variante P1, variante P2, e o que nós sabemos até agora a respeito dela, o que realmente justifica algum tipo de receio. Vale salientar aqui que as informações que nós temos são dados ainda crus, divulgados por pessoas que estão no ambiente de pesquisa, mas nós não temos ainda artigos acadêmicos que sejam revisados por pares, publicados, que nos deem conta de relações de causas e efeitos. O que nós temos são informações bastante cruas e pré-publicação. Portanto, as informações que a gente vai passar aqui, elas estão sujeitas a algum tipo de revisão futura. É um reporte a respeito do que nós sabemos até este momento, perfeito? E inclusive um reporte para desmistificar algumas das coisas que têm sido incorretamente divulgadas sobre as informações concernentes às variantes P1 e P2. Em especial a variante P1, que está mais difundida ao redor do mundo e conta também com pesquisas vindas de pessoas de outros países que têm identificado a entrada dessa variante nos seus respectivos territórios. Algumas coisas que nós precisamos apontar. Aparentemente, a variante P1 surge em outubro do ano passado no Amazonas, em decorrência, possivelmente, do processo de imunização ocorrido ali na região de Manaus, porque uma grande quantidade de pessoas contraiu o SARS-CoV-2, uma boa parte delas assintomática, e a versão do vírus, digamos assim, que foi capaz de sobreviver num ambiente hostil com bastante gente imunizada, foi uma versão como a P1, que é capaz de provocar reinfecções. Isso é a hipótese a respeito de como ele teria surgido por meio aí da seleção natural, teria surgido dessa forma. Essa é a hipótese que nós temos de como ele surgiu e como ele se proliferou. Isso significa que pessoas que estão imunizadas contrairão a nova variante com facilidade? Não necessariamente. Isso significa que as vacinas não funcionam contra a nova variante, e embora não tenhamos ainda números significativos para falar a esse respeito, não significa necessariamente que a imunidade produzida pelas vacinas seja descartada por causa dessa nova variante. Isso significa que nós temos uma preocupação em entender como a imunidade produzida por cada uma das vacinas reagirá frente a cada uma das novas variantes, o que nos faz ter uma urgência por pesquisa com cada nova variante que surge e também uma urgência para que as pessoas continuem tomando as medidas sanitárias de prevenção que viemos tomando todo esse tempo, como o uso de máscaras e evitar ao máximo possível as aglomerações e contatos com outras pessoas em lugar fechado. Porque
a gente ainda não sabe exatamente como essas novas variantes furam as imunizações, muito embora haja algum tipo de indício que a imunização pelas vacinas e não pela contração inicial do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, em momentos passados, a imunização por vacinas pode sim ser eficiente em alguma medida contra as novas variantes, possivelmente evitando casos graves. O que mais nós sabemos a respeito dessa nova variante até o momento, a partir desses dados muito crus, divulgados por hospitais, por centros de pesquisa, por quem está na linha de frente nas internações. Diferentemente da variante britânica B117, a variante P1 ela não apresenta apenas um fator de preocupação no número de dias que a pessoa apresenta sintomas. A variante B117, variante britânica, ela é mais transmissiva porque o número de dias que a pessoa apresenta sintomas é maior e, portanto, o período em que ela apresenta risco de infecção a outras pessoas é um período mais longo, infectando mais pessoas, portanto. No caso da variante brasileira, isso é possivelmente verdade também, mas mais preocupante do que isso é o fato de que um número maior de pessoas acaba apresentando um número maior de carga viral, uma carga viral mais acentuada. Em outras palavras, o que acontece? Mais pessoas têm mais vírus. E isso é especialmente preocupante, porque a gente notava carga viral maior de SARS-CoV-2 em pacientes de Covid-19 entre aquelas pessoas que estão no grupo de risco e de idade mais elevada. E pessoas mais jovens e que não sofrem tanto com os sintomas da Covid-19 não sofriam com esse sintoma de maneira tão acentuada, precisamente porque a carga viral era menor. Agora, pelo menos nesses dados preliminares que nós temos observado que pessoas de idade menos avançada, pessoas mais jovens, com carga viral substancial e significativa, provocando maior transmissibilidade do vírus e sintomas graves em pessoas mais jovens. A consequência disso é que nós temos uma lotação maior de jovens nas internações de hospitais e em UTIs. Isso provoca o colapso do sistema público de saúde e do sistema privado também. Porque, em adição a pessoas mais velhas, temos também as pessoas mais jovens internadas. Como as pessoas mais jovens são mais resistentes, com frequência elas lutam contra a infecção durante mais tempo, o que faz com que nós tenhamos uma taxa de sobrevivência maior entre jovens, mas também uma ocupação de leitos por períodos mais longos. Daí o possível colapso do sistema de saúde. Isso é o que nós sabemos da variante P até o momento. Sim, é uma variante que aparentemente dribla imunidades. Não sabemos se essa variante dribla a imunidade das vacinas, embora, pelo menos aparentemente, a imunidade das vacinas precise ser analisada individualmente e produza, sim, algum tipo de resistência, se não em relação à infecção, pelo menos em relação aos sintomas dessa nova variante. E jovens, essa nova variante, pelo menos aparentemente, é perigosa para eles, sim. Fiquem atentos, portanto, às medidas sanitárias de afastamento social e isolamento, se possível, o uso de máscaras, evitar lugares fechados, continuam valendo, seguem sendo muito importantes e, claro, aguardamos pela vacinação. Queda na quantidade de espermatozoides e óvulos em seres humanos preocupa profissionais da saúde reprodutiva e pesquisadores na área. Uma das autoridades nesse assunto nos Estados Unidos, a doutora Shanna Swan, lança livro recentemente no qual ela
divulga a queda consistente desde a década de 70, a pesquisa vem desde 1973 até 2011, e a queda consistente de espermatozoides e óvulos e a correlação entre isso e a utilização de algumas substâncias que geralmente estão em produtos dos mais variados do nosso consumo, principalmente como conservantes. Essas substâncias que atuam como conservantes nesses produtos são disruptores do nosso sistema endócrino, do nosso sistema hormonal, possivelmente causando esses problemas no aparelho, no sistema reprodutivo. Diminuição de espermatozoides, diminuição de óvulos, dificultando a gravidez e, inclusive, fazendo com que esses processos de gravidez possam ser mais arriscados também. Ao que tudo indica, se de fato existe essa relação de causalidade na ingestão e no consumo desses conservantes que são disruptores endócrinos e a queda de espermatozoides e óvulos, isso parece ser cumulativo entre diversas gerações. Foi notado aí em camundongos, em testes em camundongos, até a 5ª geração, a presença desses disruptores endócrinos, que são substâncias que enganam o nosso organismo por serem muito parecidos com hormônios. Nosso organismo pensa que são hormônios, mas não são, e isso acaba desequilibrando o eixo hormonal. Um exemplo mais conhecido disso, para alguns que já estão familiarizados com esse tipo de conversa, é quando você encontra um shampoo que ele tem ali no seu rótulo escrito sem parabenos, não contém parabenos. Os parabenos são algumas dessas substâncias que se encaixam dentro dessa classificação de disruptores endócrinos, disruptores do sistema endocrinológico. Ou seja, existe aí uma preocupação a esse respeito. Existe disputa também a respeito das verdadeiras causas dessa queda no número de espermatozoides e óvulos em seres humanos, dessa menstruação que, por exemplo, acontece cada vez mais cedo, mas de fato é um ponto de atenção e algo que carece de maiores pesquisas para que a gente realmente entenda como esses processos acontecem no corpo humano. Vício em smartphones, isso mesmo, aquilo que antes era uma expressão coloquial, você está viciado aí no seu telefone, agora é algo bem delimitado e descrito pela academia, pelo menos no início de uma documentação do que está acontecendo. Estudo novo do King's College dá conta de que entre os seus jovens ali em Londres, entre 18 e 30 anos, 40% dos universitários estão viciados em smartphones e os seus aplicativos. E destes que apresentam aí uma compulsão por estar à frente das telas dos seus dispositivos móveis, 2/3, pouco mais de 60%, apresentam distúrbios de sono. Os distúrbios de sono provocam os mais variados problemas psicológicos e, portanto, isso é realmente preocupante. Preocupa os pesquisadores e preocupa quem tem acesso a esse tipo de informação, evidentemente. Se por um lado o smartphone ele é uma excelente ferramenta, por outro pode ser algo perigoso se não controlado, em especial nas horas mais próximas ao sono, já que as telas e a iluminação desses dispositivos móveis fazem com que a pessoa fique mais acesa, mais acordada, inclusive como a gente já discutiu aqui no próprio Destaque ABC2, em uma das nossas entrevistas sobre relógio biológico. Por um lado, os smartphones têm sim esses riscos, por outro, eles trazem mudanças para a sociedade, a maneira como a gente se relaciona, até mesmo a maneira como a gente pensa. Para discutir uma dessas mudanças, a gente traz aqui a Ana Azevedo Bezerra Felício, que pesquisa Sêneca, filósofo estoico, e a gente vai discutir a ascensão do estoicismo no ambiente da filosofia atual e, em especial, criando um ambiente
da filosofia pop, inclusive por causa das redes sociais, do Instagram. Então, fiquemos com a nossa entrevista com a Ana, que faz seu doutorado no Unicamp em Sêneca, filosofia pop, o que está acontecendo, afinal de contas. Então, para conversar com a gente sobre filosofia, estoicismo, o lado pop da filosofia que tem conquistado o pessoal do Instagram, do YouTube, quem diria que a gente ia ter esse tipo de fusão? A gente tem alguém aqui que estuda na área da linguística, mas estuda, sim, um filósofo que também está se tornando meio pop, que é o Sêneca. Ana, ela é doutoranda nessa área de linguística na Unicamp. Obrigado por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite, melhor dizendo, por estar conosco aqui para falar um pouco sobre filosofia, sobre a popularização de alguns desses pensadores. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando dessa corrente filosófica e um pouquinho da minha pesquisa também. Tá certo, Ana. Ana, para a gente começar, eu acho que é bom a gente estabelecer aqui um piso para a gente caminhar bem e quem não está habituado com filosofia e com antiguidade, entender do que a gente está falando. Porque quando eu falo em Sêneca, eu falo em estoicismo, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é. Então, vamos começar por partes. Quando eu falo em estoicismo, do que a gente está falando? Da escola estoica de filosofia, estoa? Que negócio é esse? Então, a filosofia estoica, ela nasce na Grécia Antiga com Zenão e Crisipo, que são os gregos que são mais conhecidos dessa escola filosófica, e é uma filosofia que trata de você tratar o ser humano como alguém que tem que, para você alcançar a sabedoria, você tem que se extirpar das emoções, você tem que se afastar das emoções. E depois a gente tem alguns romanos, como Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, eles também foram filósofos estoicos. Hoje, o Sêneca, ele não por muito tempo, ele não foi visto como um filósofo, né? Por ele ser romano, existe um pouco esse preconceito com filosofia latina, os romanos escreveram filosofia. Por muito tempo, ele foi visto como um mero divulgador da filosofia estoica, e não como um verdadeiro filósofo. Porém, mais recentemente na academia, na realidade tem até se visto que até mesmo os fragmentos que a gente tem da filosofia estoica grega, eles são muito pequenos, assim, praticamente cada filólogo moderno que pega e começa a juntar os excertos gregos, acaba formando um tipo de filosofia grega. E enquanto nós temos obras de Sêneca e de Marco Aurélio, que mesmo que ele escreveu em grego, ele era romano, que elas são bem completas e eles citam muito, né, esses antigos gregos. Uhum. Quando a gente fala de Marco Aurélio, a gente está falando do imperador romano. O imperador, né? Sim. Além do lado filosófico, era também um estadista. E Sêneca também tinha um envolvimento com o governo romano no período de Nero, mais especificamente. Sim. Enquanto Nero ainda não estava pirado, né? Isso. Não, ele foi até mesmo preceptor de Nero quando Nero era criança. Foi Sêneca que ensinou. Tem um tratado de Sêneca sobre a clemência, que eu acho que Nero não deve ter lido, mas são dicas para um futuro príncipe, né? Que um príncipe deve ser clemente. Então ele estava totalmente envolvido com a corte imperial, né? Romana, Sêneca. Agora, uma coisa interessante, Ana, dessa vertente filosófica, a gente estava conversando antes da gravação começar, que assim, não é a vertente filosófica, assim, vamos dizer, mais valorizada dentro da academia de maneira geral, e no Brasil acho que até menos, pela experiência que eu pelo menos tive estudando fora, não é o mais valorizado, mas no Brasil a minha impressão, estando aqui na USP, é que até um pouco menos do que lá fora, só que é uma vertente da filosofia que está se popularizando rapidamente fora da academia. Né? Sim. E aí eu queria entender um pouco disso, porque pelo que eu entendi, você mesma até você já teve um pouquinho dessa experiência de divulgar um pouco do trabalho de Sêneca e ter um feedback, uma repercussão, uma reverberação vinda de gente que é simplesmente interessada.
pelo conhecimento, por saber, e talvez até por adotar uma espécie de estilo de vida, não sei se é bem isso que é, entre aspas, estoico. Sim, então, eu fiquei muito surpresa quando eu criei o meu perfil do Instagram, Lúcio Anel Sêneca, faz 2 anos já, e aí ele começou a ficar popularizado entre as pessoas que estão preocupadas em ter uma vida saudável, em comer, ter uma alimentação mais natural, e essas pessoas, assim, elas veem no Sêneca, ou até mesmo na filosofia antiga, no estoicismo, uma maneira de você viver, né, porque... Principalmente, por exemplo, o Sêneca, ele escreve cartas, né, filosóficas. E a linguagem dele, seja a gente, se eu fosse pegar o latim, mas nas traduções também, ela é uma linguagem muito acessível. É uma filosofia que não é escrita de uma maneira muito técnica, com períodos enormes, como às vezes outros filósofos antigos. Então, ela é muito acessível mesmo, a maneira de Sêneca escrever, porque é uma carta. Então, quando você lê, você tem a impressão que Sêneca está falando com você. E esse estilo de vida, Sêneca dá até dicas de alimentação, dicas de leitura, então isso acaba chamando bastante atenção para essas pessoas que elas querem ter um lifestyle diferente ou melhor para si mesmas. Parece que é uma espécie de fundamentação um pouco mais rebuscada, sofisticada, para viver esse estilo de vida, às vezes é do fitness ou da vida saudável, né, Ana? Sim, isso mesmo. Em que medida isso daí se deve, assim, quando você fala que é uma carta, né? Claro que eu acho que, como a gente está falando com um público cristão aqui, a associação ao Novo Testamento e as cartas de Paulo na cabeça de alguém já deve ter dado uma tirintada, né? Inclusive, existe apócrifo aí, uma coisa um tanto questionável de umas supostas trocas de correspondência entre Sêneca e Paulo, que é bem questionável, na verdade. Sim. Hoje, não, tipo assim, em qualquer biografia que você vai ler de Sêneca, isso já está dado como apócrifo, e elas são mais ou menos da Idade Média, né? A língua é questionável, o latim, tanto o latim de Sêneca como o latim de Paulo, então parece que Sêneca, ele foi um autor que teve muito sucesso ao longo da história, então hoje a gente já está vendo mais um dos renascimentos de Sêneca, né? E parece que ele, algum copista, alguém lá da Idade Média, por Sêneca ser muito reconhecido até mesmo entre os cristãos, ele deve ter pensado, vou aqui fazer uma troca epistolar, porque ao ler as cartas de Sêneca, quem é familiarizado com as cartas de Paulo pode até encontrar algumas semelhanças, assim. É um negócio interessante. Tem um teórico aí de Paulo, biógrafo dele, inclusive, biógrafo do final do século passado, final do século XX, chama Jerome Murphy O'Connor, que ele até sugere que biógrafos de Paulo deveriam se ocupar mais do estoicismo pela origem de Paulo em Tarso, que é uma cidade onde o estoicismo frutificou bastante no primeiro século. E assim, acho que a conexão ela é grande. Agora, me parece, Ana, eu não sei se essa é a sensação de você lendo Sêneca também, pelo menos é a minha, que o fato de Sêneca ser extremamente prático, isso acaba fazendo com que ele se popularize, em especial assim, e acho que isso talvez seja um pouco parecido com Paulo em alguns trechos, que é aquela que a gente chama de parenética de Paulo, que é a parte realmente das aplicações práticas, quase como o sábio é proceder mais ou menos por essa linha, o sábio é fazer assim, assim, assado. Parece que Sêneca tem esse, não só o Sêneca, né? Eu acho que o Epíteto tem isso também, acho que o Cícero, em Saber Envelhecer, tem muito isso, de uma forte ênfase ética, né? Sim, então, é muito legal essa parte, ele escreve, né, vou só apresentar um pouquinho a obra das cartas, porque eu falo de cartas, mas é uma única obra, que são cartas a Lucílio. Então, é uma coletânea de 124 cartas a um único destinatário, né, e nós temos somente as cartas de Sêneca, não temos as cartas de Lucílio. Por muito tempo foi uma discussão na academia, Lucílio existiu ou não, Sêneca fez somente divulgação filosófica. Porém, assim, eu acho que existem questões muito mais interessantes, né, ao estudar as cartas do que descobrir
a existência ou não de Lucílio. Porém, é interessante você ver que essa maneira, né, de escrever, pelo menos em latim, foi um pouco nova, porque Paulo até mesmo escreveu em grego. Então, em grego, era comum você escrever cartas com reflexões filosóficas. As cartas, até mesmo as cartas de Cícero, você encontra Cícero o que se fazia na época com cartas. Você contava os seus dias, suas viagens, seus relatos aos seus amigos e perguntava sempre notícias de saúde, né, a saúde física um do outro. E parece que Sêneca ele pega esse estilo que era comum das cartas romanas e ele faz algo que ainda não tinha sido feito em latim, fazer cartas exclusivamente sobre assuntos filosóficos. Então ele fala de um certo ponto da saúde, mas da saúde da alma, né? E não da saúde física. E essas dicas práticas, né, que você falou, é interessante porque pouco depois, no final do primeiro século, pouco depois que Sêneca já tinha morrido, as cartas dele já estavam fazendo sucesso. Ele é um dos poucos autores da antiguidade que teve sucesso em vida, né? Em vida as pessoas gostavam das obras dele. A carta foi a última obra. E aí a gente tem gramáticos antigos, romanos, que não recomendavam aos jovens de ler as cartas de Sêneca porque o estilo dele era muito simples. Aí eles falavam assim, olha, Aulo Gelio relata, né, que é melhor não ler as cartas de Sêneca, porque ele escreve em uma língua muito fácil, senão você não vai aprender a escrever direito. Aí ele fala assim que no meio desse estilo pouco erudito, você até acha um pouco de sabedoria, mas isso não é recomendável aos jovens, porque, em geral, eles desprezavam mesmo, porque havia essa comparação nos estudos do latim, sempre há com Cícero, porque o Cícero é o grande representante assim da literatura latina. Então, quando você vê Cícero com períodos longos, quase intermináveis e muito complexos, e Sêneca escreve breves sentenças e breves frases breves, que eu acredito, pelo menos os estudiosos veem que isso também favoreceu a divulgação do conteúdo filosófico de Sêneca, porque essas frases breves, elas funcionam como sentenças, né, como máximas. E você pode achar pela internet afora, algumas não são de Sêneca, mas muitas são frases curtas que trazem sentidos diretos, e essa era uma estratégia pedagógica de Sêneca. Ele escreve a um certo ponto que para um aluno iniciante, você ensina máximas. Aí depois que ele aprende essas máximas, que são esses conceitos reduzidos, aí você vai ensinar raciocínios mais complexos. Porque ele fala que ela se sedimenta na sua alma, e aí depois você vai ensinar os raciocínios mais complexos. Certo. O que você está me dizendo, então, Ana, é que, de certa forma, Sêneca tem aí... vou fazer uma brincadeira primeiro, vai. Sêneca já tem sofrido o que Luiz Fernando Veríssimo sofreu por bastante tempo. Isso. Algumas coisas que a gente vê não é bem Sêneca que escreveu. Mas Sêneca, de certa forma, então, ele é um pedagogo do aforismo, então, né? Ele é uma pessoa preocupada em passar raciocínio sintético. Sim, é muito... Sim. Se daria muito bem no Twitter, talvez. Na Idade Média, inclusive, você encontra essas obras inteiras de sentenças, né? De vários, e Sêneca sempre está no meio, e aí você encontra muitas sentenças. Sobre o amor, aí você encontra, assim. Então, os medievais, eles gostavam de fazer essas coletâneas, e Sêneca estava sempre em alta, assim, né? Essas coletâneas de máximas, de aforismos. Certo. E assim, Ana, a gente sabe que, entendemos aqui, o Sêneca tem um grau de interesse das pessoas porque é acessível, porque é prático, e isso é bom para elas se identificam. Mas eu queria saber de você, o que levou você a se identificar com Sêneca e por que caminhar por esse lado na sua pesquisa? Então, quando eu comecei na iniciação científica, o meu critério foi bem simples. Eu queria, eu fiz a graduação em linguística e gostei muito de latim, então fiz o meu TCC, minha monografia nesse assunto. E aí, para escolher uma obra para traduzir,
eu vou falar a verdade para você, eu tinha medo de traduzir poesia, porque eu pensei, como que eu vou traduzir uma poesia? Então eu comecei a ver autores em prosa. E aí eu gostei bastante do Sêneca, é, algumas cartas em que ele fala coisas muito profundas. Então, ao mesmo tempo que por muito tempo o estilo dele foi tratado como um estilo simples, quando você começa a estudar mais, você percebe jogos de palavras e disposições assim das frases, nada inocentes, né? Nada simples assim. Então eu comecei com esse gosto mesmo pela prosa dele, e nisso a minha pesquisa ela foi tomando um rumo um pouco mais, eu poderia dizer, aprofundado, que seria pesquisar, porque eu comecei pesquisando o papel do leitor das cartas de Sêneca. Qual que era o papel desse leitor? Porque Sêneca conversa, as cartas dele parecem realmente uma conversa. Então, diante de a gente poderia teve uma resposta inicial que ele tenta imitar justamente a arte dialógica, que ela é a base da filosofia, até mesmo antiga, né? Muita filosofia antiga foi escrita em diálogos, só que ele escreve isso em cartas. Mas a gente percebe também uma Sêneca ele se construindo diante do leitor, e ele construindo também um leitor nas cartas dele. E aí, nisso, eu fui parar em estudos do self, estudos de identidade, estudos do si mesmo, seria, né? E que são estudos que mostram essa... Porque hoje esses estudos eles são os mais recentes, inclusive, sobre a obra de Sêneca, sobre o grande desenvolvimento da interioridade que ele tem nas obras dele. Então, se a gente pega as cartas, que é o que eu estou estudando, e agora no doutorado eu comecei, junto com as cartas, a ler as tragédias de Sêneca, e então a gente tem, nas próprias tragédias de Sêneca, que a gente pode pegar o Édipo, que é uma tragédia muito conhecida, escrita por Sófocles, os estudiosos eles veem que Sêneca desenvolve a interioridade de Édipo de uma maneira completamente diferente. Então, esses estudos da interioridade, estudos do self, é o foco assim da minha pesquisa atual de Sêneca. A releitura dele da trilogia tebana tem personagens mais trabalhados, mais densos, com uma psicologia mais rebuscada, mais ou menos por aí, Ana? Mais ou menos por aí. E eu percebi, ao traduzir as cartas, que foi minha iniciação científica e meu mestrado, o quanto o tema do medo era presente em todas essas cartas. O medo muito presente. Medo do futuro, medo da morte, medo das doenças, medo da pobreza. E aí eu comecei a analisar como que Sêneca trata as emoções, né? E aí nisso eu fui parar nas tragédias, porque tragédia por definição o gênero assim do medo, né? Da emoção. Então tá tudo conectado assim nesse sentido. É curioso a gente ver alguém dentro da tradição estoica lidar tanto com o espectro emocional, né? Sim, então inclusive esse é um paradoxo dos estoicos, a relação dos estoicos com a poesia, porque a poesia porque as tragédias elas são escritas em versos, né? Então é poesia. E aí eu fugindo da prosa fui parar na poesia, fui parar na poesia. E então a poesia ela é a arte que envolve, que suscita as emoções. E aí você vê no projeto de educação estoica como que cada filósofo estoico lidava com as emoções. E tem até uma filósofa moderna, Marta Nussbaum, que ela fala que ela vê uma verdadeira obsessão, na realidade, dos estoicos que tanto queriam fugir das emoções, né? Eles tratam assim as emoções de uma maneira bem particular, porque para eles essa era uma questão. Então, eles têm diversas maneiras de abordar isso, né, o medo. A emoção do medo ela é talvez a principal que eu vejo no Sêneca, mas as outras emoções também. E que tipo de resposta Sêneca oferece para essa questão do medo tão presente, tanto na obra dele quanto no mundo, assim? Então, ele mesmo, quando ele traz uma resposta
Primeiro, uma resposta epicurista, porque o filósofo mais citado nas cartas de Sêneca, paradoxalmente, é Epicuro. E ele se justifica dizendo que tudo que é bom e que é verdadeiro é dele, não importa quem ele esteja citando. E aí ele fala assim, inicialmente, olha, para você tratar o medo, você tem que temperar o medo com a esperança, porque os dois, eles dizem respeito ao futuro. Um é o medo de que algo ruim vai acontecer no futuro, a esperança, você espera que aconteça algo bom. E então você tempera os dois e aí você encontra um equilíbrio. Só que aí mais para frente ele fala que esse método, então é interessante como ele traz Epicuro e refuta Epicuro ao mesmo tempo, né? E aí mais para frente na carta, porque a carta ela parece um caminho espiritual mesmo de um discípulo de Sêneca que estaria seguindo ele. E aí ele fala assim, ó, que na realidade aí essa é a maneira que a gente poderia dizer estoica de enfrentar o medo, seria a premeditação dos males futuros. Então você fica pensando e racionalizando a sua emoção. Por que eu estou com medo disso? Você fica racionalizando tudo de pior que poderia acontecer e Sêneca desmonta todos esses argumentos. Ele fala, olha, se isso acontecesse, nem seria tão ruim assim. E se isso acontecesse, também não seria tão ruim. E aí ele desmonta racionalmente, né, com a razão, e mostra que então não tem motivo de temer. No fundo, você, garoto ou garota, com crises de ansiedade em pleno século XXI, está fazendo uma grande tempestade em copo d'água. É mais ou menos isso que Mais ou menos isso mesmo. numa geração ansiosa, é esperado que haja um reavivamento de Sêneca. É verdade. E eu vejo, Sêneca, não Sêneca, mas a filosofia estoica, ela estava também bem popularizada na Roma do primeiro século, né? E talvez as semelhanças daquela sociedade que estava se voltando sempre mais para si mesma, que era uma Roma imperial, né? Ela também pode ser semelhante à nossa sociedade, assim. E talvez por isso que as duas filosofias ela teve sucesso em Roma, teve um reavivamento lá em Roma. Cícero não se dizia filósofo, mas ele constantemente citava os estoicos, ele falava bem mal dos estoicos, dos filósofos em geral, mas ele citava muito estoicismo, porque era como se fosse a filosofia geral da época. Se você falasse padrão de conceitos estoicos, as pessoas saberiam do que você estaria falando. E talvez aqui a gente está tendo uma sociedade bem parecida com a Roma do primeiro século. Isso é uma coisa assim que se repete muito, Ana. Curiosamente, assim, um negócio que se repete muito em estudos de origem do cristianismo, que é onde a gente se concentra precisamente no estudo do primeiro século. Claro que a gente tem uma atenção especial para a Palestina do primeiro século, que está debaixo do Império Romano, mas que tem todas as peculiaridades do judaísmo do Segundo Templo. Mas com frequência em estudos de origem do cristianismo, pesquisadores atuais ressaltam a similaridade que nós temos hoje da nossa vida contemporânea e de alguns valores que nós temos com o que se passava no primeiro século. Então, a questão do individualismo, da pluralidade, de uma certa ênfase na tolerância, se a gente quiser tratar de um espectro um pouco mais positivo das coisas, de como existem essas similaridades do tempo que a gente vive com ali o período do primeiro século, que talvez ajudasse a explicar um pouco da popularidade do estoicismo nos dois tempos. Acho que a questão do indivíduo é muito forte, tanto Sim. hoje quanto era, em especial em Roma, né? Uhum. Sim, inclusive, para mim, um motivo de curiosidade assim da minha pesquisa é quando eu comecei a me interar com esses estudos do self, é ver que os estudiosos, eles de alguma forma, eles concordam que muitas vezes, tipo, eles observaram que no primeiro século há um desenvolvimento assim sem iguais sobre esse foco para o autoexame, para autodisciplina, e aí as cartas de Sêneca entram nesse contexto, né? Então, é algo que me interessou, assim, né? Sêneca é do primeiro século e essa ênfase, né, no indivíduo. Certo. Ana, para a gente concluir a nossa conversa, a pessoa que estiver interessada em Sêneca, mas ela não lê latim, que é o meu caso, eu leio grego, latim não.
A pessoa que está interessada em Sêneca e não lê latim, obra traduzida boa para começar, e para começar a perceber que tem umas frases que não são dele, por onde a pessoa começa? Então, eu gosto bastante de uma tradução, inclusive de um professor, se chama Lohner, ele, né, da USP, que é Sêneca, são 2 diálogos dele, sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, da editora Penguin. Então, a gente tem essa tradução em português. A gente não tem muitas obras, assim, em português do Brasil, traduzidas por as próprias cartas de Sêneca, né? A gente tem pequenas coletâneas, né? A gente tem uma... Posso mostrar aqui o livro Claro. traduzido pela professora aqui, Renata Casarini Freitas. Então, aqui são algumas das cartas, as cartas que falam especificamente da morte, né, da editora Vozes. E esse é o outro livro que eu falei, né, sobre a ira. Aqui é muito interessante porque no Sobre a Ira, Sêneca faz um tratado sobre as emoções, não é somente sobre a ira. Então, a gente tem poucas obras para a Clemência, e então essas a gente acha mais fácil, assim. O resto a gente tem traduções mais acadêmicas, em tese, dissertações. Certo. Então tá aí as dicas de literatura, se a gente quiser se aprofundar. Eu acho que é uma coisa bastante interessante, inclusive para o público cristão, perceber que algumas coisas de ética que a gente às vezes fala na igreja, inclusive, são um pouco mais estoicas do que são bíblicas. Verdade. Algumas coisas que a gente enxerga por aí são mais estoicas do que bíblicas, e algumas coisas eu acho que é uma bela maneira de se iniciar na filosofia. Porque é muito mais fácil do que ler o banquete. Sim, convenhamos, com certeza. convenhamos, é muito mais fácil do que ler o banquete. Né? Então, acho que ou ler filosofia alemã contemporânea, ou filosofia moderna, tal, é uma maneira mais tranquila de se iniciar na filosofia, é uma boa porta de entrada. Ana, obrigado por conversar com a gente, obrigado por aceitar o convite. E depois ainda a gente vai conversar mais aí, porque eu acho que eu vou acabar te chamando para alguma conversa sobre estoicismo e teologia em especial, mas aí eu não te pego de surpresa, não. A gente troca ideia antes, a gente faz isso direitinho, tá bom? Muito obrigada, viu? Realmente fiquei muito feliz de receber esse convite, de poder falar. Obrigada, estou bem feliz. Tá certo. Você que nos assiste, toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2, então é bom você ficar ligado, porque conversas como essa, você sempre nos acompanha, tratando de filosofia também, fé e sempre ciência. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.